Não sei, se tiver nome diferente, o erro é meu. É só um momento. Ô galera, olha só. Momento 2, força 2 vezes braço de alavanca, 2 menos momento da força 3, força 3, braço de alavanca 3, mais força 4 vezes o seno do ângulo, porque eu quero só a parte dela que é perpendicular ao braço de alavanca, vezes o braço de alavanca 4, mais força 5 vezes. Eu vou decompor em cima do ângulo. Então vai ser vezes cosseno vezes braço de alavanca mais blá blá blá, se tivessem outras forças. Então tu vê, né, cara? Não adianta fazer muita generalização. Se o cara quiser mudar a fórmula que a gente aprende, o cara muda. Então não adianta o cara dizer que não, momento é força vezes seno do ângulo. Só se tu já define o ângulo que eu estou falando, é o ângulo tal. Se no desenho o ângulo é diferente, o aluno tem que estar muito atento para ter que, né, para usar a fórmula decorada. O melhor é só lembrar intuitivamente que para que uma força gire uma alavanca, o ideal é que ela esteja perpendicular ao braço da alavanca, à própria alavanca. E é isso. É isso. Então agora nós vamos poder nos divertir com essa matéria. Vamos poder calcular o momento de uma força. Olha que coisa emocionante, cara. Vai poder saber quanto a força gira os objetos. Isso é incrível. Nós vamos poder calcular a força que o asfalto aplica nos carros. Sejam os carros passando por depressões, por lombadas. Podemos saber a física do globo da morte. A física das curvas. Isso é muito emocionante. Eu vou fazer uns exemplos. Que sinal foi esse? Nenhum. Não, nenhum jamais. Isso foi uma alucinação aditiva. O amigo tem razão. Um exemplo de cada, tá? Um exemplo de cada. Então, física A. Apostila 7. Vamos fazer o aperfeiçoamento 1909. São exemplos. Página 4, 1909. Uma esfera de massa 1 kg está presa a uma das extremidades de um fio ideal com comprimento de 1 metro e tem a outra extremidade fixa em um ponto O. A esfera descreve movimento circular num plano vertical sob a ação exclusiva do campo gravitacional. Sabendo que a velocidade da esfera no ponto mais alto da trajetória é 4 metros por segundo e que G é igual a 10 metros por segundo quadrado, a intensidade da força de tração no fio, quando a esfera passa por esse ponto, vale em newtons. Então tu vê, lá está a esferinha, está fazendo um círculo, o barbante no qual ela está presa tem 1 metro, ela tem uma velocidade de 4 metros por segundo quando está passando por ali, gravidade vertical 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é a tração no barbante quando a esfera passa por esse ponto mais alto. A esfera essa tem 1 kg, barbante de 1 metro. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Que forças atuam na esferinha? Peso. Normal é só quando tem uma superfície encostando no objeto. Atração. Atração e a força-peso, que é a gravitacional. A resultante, com certeza, é o peso mais a tração. E essa resultante é chamada de centrípeta. Se eu quiser achar a tração, eu vou pegar a força centrípeta e diminuir o peso. Força centrípeta, mv ao quadrado, e força-peso, m vezes g. Eu poderia fazer a centrípeta separadamente, o peso separadamente. Tração igual, massa 1 kg, velocidade 4 ao quadrado, raio da curva é o próprio tamanho do barbante. Massa 1 kg, gravidade 10. 4 vezes 4? Vezes 1 dividido por 1, 16. Menos 10. Tração no barbante, 6 newtons. Tinha isso a resposta? Letra? Eu passando o olho eu vi números muito grandes e não vi os 6 e fiquei assustado. Me borrei todo já. Letra E. Então, primeiro exemplozinho. Cara, são tantas as possibilidades disso acontecer, né, do cara aplicar essa física, que só fazendo bastante exercício mesmo para garantir. Fizesse um desse tipo, acertou, pareceu outro igual, que tu viu, que só mudou os dados, não faça.
Não faça outro, procure outro. Certo? Cessar. Vamos fazer um exemplo da outra aula. Já fiz um de aperfeiçoamento, né? Tu podes fazer uma aula mais umas questões mais leves. Por exemplo, a página 3. A página 3 para discutir uma questão ali que eu não gosto do gabarito dela. Pode fazer a página 3, que assim que é bem leve, assim, dá uma levantada na moral e tal. Aí depois já paulada na cabeça, né? Aí tu faz a página 5 dessa aula, certo? Vou fazer de exemplo. É a primeira aulinha da Física A. Seria a aula... Tenho até medo de ver o número dessa aula. Aula 19. Aula 19. Aí depois para aula 20. Aula 20. Ó, de tarefa para vocês, a página 9 tá boa. E a página 11. Então eu vou fazer... a 2012 de exemplo. Olha que coisa mais querida. Página 10, volume 7, Física A. Questão 2012 da página 10, como foi dito. Um carrinho de 100 kg descreve com velocidade de 20 metros por segundo um trecho de uma curva em depressão. Conforme a figura e os dados a seguir. A matéria é tão triste que até a curva está em depressão. Pior que isso, só piada. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Raio, 10. Pô, sempre é o mesmo número, né, cara? O valor da força normal que age sobre este carro no ponto mais baixo da trajetória vale. Diagrama de corpo livre. Tem o peso e tem a normal. Claro que nesse caso a normal tem que ser maior que o peso, já que a curva é para cima. Quem é a resultante, já que esses vetores são opostos? E essa resultante é chamada de 100. Troca a força centrípeta por mv ao quadrado sobre r e troca o peso por m. Exatamente o que aconteceu na aula. Exatamente o que eu tinha falado na aula, só agora é numérico. A massa do carro era 100. A velocidade era 20. O raio da curva era 10. Quero saber a normal. A massa era 100, a gravidade é 10. Corta os zerinhos. 20 vezes 20, 400. Vezes 10, 4.000. Menos passa... mais 100 vezes 10 é 1.000. Logo a normal deu 5.000. Letra C. Exemplo para a aula 21. Exemplo para a aula 21. Aquela 2108 ali, né? O que será? Eu tenho uma raiva dessas questões, cara, que vem logo depois da aula e a resposta é o nome da aula, cara. O cara errar essas, né, cara? Meu Deus, aí... Essa ali vale a pena, né? Tá lá o Viking. Tenho a estranha sensação de que estamos navegando em círculos. E aí, na canoa, né, tem uns ninja, brutamonte remando de um lado e uns frangote remando do outro, né? Nesta charge, a estranha sensação do personagem indica o desconhecimento do conceito de energia cinética, momento da força, velocidade angular, centro de gravidade. E aí? O que será que não está acontecendo ali? Pô, se a aula é sobre o momento de uma força, né, cara? Não tem o que ver, né? Os caras mais fortes fazem uma mesma força no mesmo braço de alavanca. Faz uma força maior no mesmo braço de alavanca, gerando um momento maior. Então, claro que eles não, né, vão acabar vencendo o momento gerado pela galera mais fraquinha do outro lado, e o barco, então, vai girar para cima da galera mais fraca. Certo? Então, não era o exemplo que eu queria fazer. (2211), mas eu queria uma com ângulo. Uma com dois ângulos aqui, ó. Sim. Página 17. Página 17. Questão 2115. É o exemplo. A figura a seguir mostra uma barra homogênea B articulada em A,
mantido em equilíbrio pela aplicação de uma força F em B. Qual o valor do ângulo alfa para o qual a intensidade de F é mínima? Barrinha articulada. Ela faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. E aí tem uma força F aplicada no ponto B. Essa força F está fazendo um ângulo alfa com a direção do braço de alavanca. Ele quer saber qual é o valor de alfa para que a força necessária para equilibrar a barra seja mínima. Achei que tivesse que fazer contas muito bonitas. Acho que a gente quer. E aí, galerinha? Qual é o ângulo para a força F ser a mínima? Temos que decompor. Temos que decompor. Faço uma pontilhada aqui assim, pode ser? Uma pontilhada poderia ser o nosso eixo Y, né? E aí? Isso aqui é 90 graus, né? Concorda comigo? Então tu concorda que isso aqui é um ângulo menor que 90 graus, né? Se o ângulo fosse aquele ali, tu não reclamava, né? Se fosse o ângulo beta, tu ia decompor fácil, né? Concorda comigo? Como é que seria a decomposição usando aquele ângulo beta? Qual força que eu tenho? Eu preciso decompor no eixo X ou no eixo Y? No eixo X, essa força vai equilibrar o momento gerado pelo peso, que atua bem no meio da barra? Não, né? Porque ela não vai, ela só vai esticar, né? Eu tenho que empurrar no sentido oposto, né? Então a força Fx não gera momento. Quem gera momento é a força Fy. É a força Fy. Fy e F. Como é que eu decomponho? Fy é F vezes, como o ângulo beta é esse ângulo aqui, eu estou decompondo em cima do ângulo, é cosseno. Qual é o valor do beta para que essa força seja a menor possível? Porque eu vou ter que gerar uma força Fy para poder equilibrar a barra. Esse valor não pode mudar. Esse valor depende do peso da barra e daquele ângulo 30 graus ali. Fy. Eu quero descobrir a força F. Tu concordas que quanto maior for esse cara, menor pode ser esse número? E quanto menor for esse, maior vai ter que ser esse para gerar um resultado X, um resultado Fy? Tudo bem? Qual é o valor cujo cosseno dá o maior número possível? 0. Cosseno de 0 é 1. E quando o beta for 0, o alfa vai valer quanto? 90. Pô, mas nós acabamos de ver, né, cara, que para gerar momento a força tem que ser perpendicular, né? Ah, eu vou abrir a porta. Pera aí, eu vou abrir a porta. Ah, engraçado, a porta não abre mais que isso. Né? Eu tô puxando aqui, eu venho, puxo, a porta abriu. Ah, engraçado, não vem mais. Tá entendendo o que eu quero dizer? Claro que a gente tem que empurrar a porta perpendicularmente, né? A alavanca que ela própria é, né? Concorda comigo? Então é disso que eu estou dizendo. O dia que for girar uma porta, abrir uma porta, tu sempre vai aplicar uma força perpendicular ao braço alavanca. Então a matemática que a gente usou ali não era necessária. É intuitivo, 90 graus, pô. 90 graus, eu achei que ia ter que fazer duas decomposições, decompor o peso e tal, mas não. Na verdade, se a gente percebe que tem um ângulo beta ali, para achar o Fy, é F vezes cosseno de beta. Para que o F seja o menor valor possível, o cosseno tem que ter o maior valor possível. 1 é em 0 grau. Quando o beta for 0, o alfa, que é 90 mais beta, dá 90. Aí a gente provou matematicamente, mas não era necessário. Para essa aula, eu recomendo as páginas mínimas. Não.
Ah, é verdade, a 21,16 é automática também, né? Quando é que a força é resistível não fazer já, concordo? Quando é que o momento da força F é nulo? O momento da força F é nulo quando o ângulo alfa for ou zero, porque eu vou estar empurrando o braço de alavanca bem em cima da dobradiça, ou então quando o ângulo for 180 graus, né? Que aí eu vou estar esticando o braço de alavanca e não vou estar gerando momento. Tem que ter sempre uma parcela perpendicular. Eu confesso, é irresistível fazer as duas. Então, meus queridos, ó, vocês podem fazer a página 16, que é mais light, e depois paulada na cabeça. Aquela questão do cigarro, uma vez ela me chateou, aquela questão. Página 18 faz, né, para fazer um discursivo de vez em quando, e finaliza então a página 17. 16, 17 e 18, para essa última aula. Começa agora, meu querido. Daqui a pouco a gente vai ter o nosso recreio, e daqui a pouco nós vamos fazer a inscrição para o vestibular. Certo? Todos nós temos. Tá vivo o celular? Tem horário e tudo? Aparece depois? Ó, em 20 minutinhos, aliás, em 15 minutinhos vamos ter recreio. Depois volta com a pança cheia, vai fazer inscrição para a UFSC. Que tarde maravilhosa. Vamos! Não quero ver ninguém parado, hein? Me chama aí, tira uma dúvida, quero ver.